Olá, estudante! Tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Você sabia que a maioria dos estudantes lê de uma forma completamente errada? E isso faz com que eles, primeiramente, não aprendem o que estão lendo e, segundo, percam a atenção várias vezes durante a leitura, tendo muito retrabalho. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica valiosa para você ler da forma correta. Fazendo isso, você vai melhorar a tua aprendizagem e a tua atenção. Preparado? Então, vamos lá! Primeiro, eu quero demonstrar para você como é a leitura errada que a maioria dos estudantes fazem. E para isso, eu vou utilizar aqui como exemplo um livro, mas lembrando que isso é aplicado também para um material em PDF ou para qualquer tipo de material onde o estudante tenha que fazer uma leitura. Para isso, eu peguei aqui um livro de Administração Geral para Concursos, o livro do Rodrigo Renault, que inclusive é um livro que eu sempre indico para quem vai estudar essa matéria, mas vale para qualquer material de qualquer matéria. Então, como é que a maioria faz? Veja se isso já aconteceu com você. A pessoa começa ali a estudar o livro, então ela pega o livro, tem ali as divisões do livro, todos os capítulos, beleza. Ele começa, vai lá para o conteúdo, que já começa o capítulo 1, Evolução das Teorias Administrativas. Então o estudante ele começa a ler, lê a primeira página, lê a segunda página, lê a terceira página, lê a quarta página, lê a quinta página e, de repente, ele fala, peraí, mas o que eu estou lendo mesmo? Onde é que eu estou? Aí começa a voltar, não, peraí, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Aí ele volta mais uma página, putz, não lembro nada do que eu estava estudando. Aí o que acontece? Tem que voltar e começar a fazer a leitura toda de novo. Isso já aconteceu com você? Sabe por que isso acontece? Porque a maioria dos estudantes tem a mania de querer ler um livro de conteúdo, onde ele tem que aprender esse conteúdo, absorver o máximo de informações relacionadas a esse conteúdo e acaba querendo ler ele como se estivesse lendo um livro de literatura. E isso não pode acontecer. São leituras totalmente distintas. Numa leitura de uma teoria onde você tem que aprender, cada informação que tem aqui, você precisa absorver essa informação, entender o que está escrito aqui e, obviamente, memorizar essas informações num segundo momento. Agora, se você não entende, você não aprende, logo não consegue memorizar essas informações. Perceba que dentro de um livro, esse livro, por exemplo, ele tem, vamos olhar aqui, mais de 400 páginas. E não tem nada que você não tenha que absorver aqui, digamos que todo o conteúdo que você vai ter que estudar está aqui. Então, todas essas informações você precisa aprender e você precisa memorizar. Só que é muita informação. E essa que é a dificuldade, esse que é o desafio. Então, para absorver essa grande quantidade de informações, é que eu vou te dar essa dica de hoje. Então, primeiramente, observe que todo o material ele é dividido em partes. Vamos olhar aqui pelo sumário. Esse livro, como qualquer livro, ele é dividido em capítulos. São, nesse caso aqui, vamos olhar aqui, 20 capítulos. Cada capítulo é dividido em vários temas, ou seja, são várias, centenas de informações que você precisa memorizar. E como eu sempre digo, aprender é como se fosse um quebra-cabeça. E cada conceito desse que é trabalhado no livro é uma pecinha do quebra-cabeça. Então, como é que deve ser feita a leitura? A leitura da forma correta, ela deve ser sempre realizada em partes. Lembre-se o seguinte, quanto menos você lê, mais você vai absorver, mais você vai conseguir manter a tua atenção. Então, você sempre deve fazer a leitura do livro seguindo a estrutura de tópicos. Igual esse livro é dividido em capítulo e tem os tópicos aqui, 1.1, 1.2, 1.3, tá ok? Então, você sempre deve fazer seguindo uma estrutura. Então, todo material tem a divisão maior e dentro da divisão maior tem a divisão dos temas. Igual aqui nesse livro, ele fala no capítulo 1 sobre a evolução das teorias administrativas
E cada tópico vai falar sobre uma das teorias, né? Primeiro contextualiza a administração científica, né? Aí vem a teoria clássica, a teoria das relações humanas, burocrática, estruturalista e assim por diante. Então vamos lá. Você tem a página 1. Olha a diferença que é agora. Se você começar lendo aqui a página 1, então ó, administração científica. Você começa lendo, vai ler toda a parte da administração científica, que é 1, 2, 3, 4 páginas, porque aqui já começa um segundo tópico, que é a teoria clássica. Então aqui você para. Primeira coisa que você tem que fazer é entender a administração científica. Enquanto você não aprende a administração científica, você não passa para teoria clássica. E aí você vai, feito isso, ó, teoria clássica, um ponto, uma página, 2 páginas e meia aqui. Então observe que quando você lê seguindo sempre a estrutura do material, você vai ler sempre poucas páginas. Então, o que você pode fazer? A maioria dos estudantes gosta muito, por exemplo, de fazer ler e ir marcando. Mas aqui vai uma outra dica muito importante. Você nunca marca da primeira vez, tá bom? E fazer resumo. Você nunca resume na primeira leitura. Você sempre vai fazer uma primeira leitura que é direta, tá bom? Essa leitura do tópico, o menor tópico possível, no caso é esse. Mudou de tópico, você para. Aí você pode voltar e fazer uma segunda leitura, marcando as palavras-chave. É por isso que a maioria das pessoas acaba marcando muito, né? Quando vê, está o texto inteiro amarelo. Por quê? Porque na primeira leitura é impossível você saber o que é mais importante, o que é menos importante. Agora, olha que interessante aqui. No capítulo 2, digamos que agora passa para o capítulo 2. Você começa a fazer a leitura aqui do capítulo 2, que tem uma introdução sobre cultura organizacional. Aqui já mudou de tópico, tá vendo? Aqui já entrou no 2.1, fala dos níveis da cultura. Então você para e lê só essa parte aqui. Depois que você estudou essa parte, você vem para os níveis de cultura. Dentro dos níveis de cultura, vamos, 2.1, acabou. Olha que legal isso aqui, você vai ler só esse pedacinho, porque aqui já é o tópico 2.2. Então, leu isso aqui, para aqui. Vamos para o próximo. 2.2. São só esses 3 parágrafos. Então, você lê rapidamente, aí depois volta marcando e até mesmo fazendo o resumo. Olha o 2.3. E olha que interessante. O 2.3, ele ainda é subdividido. Então, se ele faz a subdivisão, você também faz a subdivisão na tua leitura. Então, você lê esse primeiro parágrafo, entende o que está escrito aqui, aí vem para o 2.3.1, que é só esse pedaço, o 2.3.2, o 2.3.3 e assim por diante. Ou seja, você sempre vai ler no menor tópico possível. Para você terminar esse vídeo sem nenhuma dúvida sobre essa dica de leitura que eu estou te dando, que vai fazer com que você aumente muito a tua aprendizagem e a tua atenção, eu vou dar um outro exemplo, utilizando aqui um outro livro, para você prestar atenção que existem diferenças estruturais nos materiais que você está estudando. Então, esse é um livro da Lei 8666, né? A Lei 8666 esquematizada, do Alexandre Medeiros e da Janaína Carvalho, um livro que eu gosto muito. Então, observe que esse livro, ele trata da Lei 8666, uma lei muito importante, e ele tem aqui, ó, toda a divisão em capítulos. Então, perceba que os capítulos dele aqui, né, o capítulo 1 comenta toda a Lei 8666, então é muito grande. O capítulo 2 já é um resumo da lei, então, na verdade, a parte do conteúdo vai estar no capítulo 1. Né? O capítulo 3 já fala da Lei 10.520, a Lei do Pregão, e o capítulo 4 fala sobre questões de prova especificamente, né? Mais questões de prova. Então, como é que vai funcionar? Vamos lá, você começa a ler aqui, pega o capítulo 1, que é muito extenso, então você já sabe que você vai ter que dividir. A própria lei, ela já é dividida nos capítulos da própria lei. Então vamos ver como é que esse livro se organizou para estruturar. Então ele começa aqui, ó, Lei 86, e aqui ele já tem um conteúdo, percebeu? Aqui já começa um outro tópico, o capítulo 1. Então você faz a leitura desse pedaço e entende o que ele escreveu aqui. Feito isso, você vem para o capítulo 1, vai para a seção 1, dos princípios, é que ele começa com o artigo 1. E aí no artigo 1, ele começa aqui, ó, tem o artigo 1, ele começa a fazer as observações, ou seja, é um livro que vai explicar artigo por artigo. Então, ó, tudo isso aqui é a explicação
do artigo 1. Aqui ele traz, ó, veja como o assunto foi cobrado, que algumas questões, mais um comentário aqui a respeito do parágrafo único do artigo 1, tá bom? Então veja que aqui esse livro, ele até utiliza essa faixinha cinza aqui para separar os assuntos. Então você segue exatamente isso, você lê o artigo 1, vem até aqui, aqui ele já vai comentar especificamente sobre o parágrafo único, olha todas as observações que ele escreveu. Então você depois vai estudar esse parágrafo único aqui separadamente, mas aqui traz ainda um esquema muito legal. Depois traz o recurso que ele utiliza, que é veja como o assunto foi cobrado, tá bom? E traz esse comentário, olha que interessante, que vai até aqui. Então olha isso aqui. Só o parágrafo único, esse assunto aqui, ele vem, né, quase uma página, ele vai daqui até esse pedaço aqui. Então são 2 páginas praticamente de conteúdo. Olha o tanto de informações. Só essa observação que ele colocou aqui, ó, atenção, Supremo Tribunal Federal, procedimento licitatório simplificado. Então olha o tamanho dessa explicação. Então é por isso que você lê e não dá conta de absorver, porque, mais uma vez, você lê muita coisa de uma vez. Então, no caso desse livro, você vai seguir a estrutura do livro. Ó, a cada faixa cinza dessa aqui, você para de fazer a leitura, volta e entende o que ele está estudando, está colocando aqui. Agora ele vai falar sobre o parágrafo único do artigo 2, que vai daqui, ó, olha o tamanho desse comentário, que na verdade ele vai daqui até aqui, que já começa o artigo 3º. O artigo 3º, ó, tá, mais uma página aqui, ó, mais uma página, vem para as questões que ele abordou e só para aqui. Olha o tamanho desse conteúdo a respeito do artigo 3º. Então, essa é a dica valiosíssima para te dar. Você sempre vai seguir a divisão do material, tá bom? Pode muitas vezes não ser exatamente a divisão do sumário ali que ele dá, como que ele divide os capítulos, tá bom? Nos temas. Você não precisa seguir, por exemplo, aqui os capítulos e as seções. Nesse caso aqui, a melhor forma seria seguir a estrutura que ele montou, que é pegar cada artigo, cada parágrafo e comentar esses artigos e parágrafos separadamente, porque assim você vai conseguir, né, separar as peças do quebra-cabeça e juntar essas peças montando o conceito principal. Viu que com uma simples reorganização do seu estudo, você consegue melhorar e muito a qualidade da tua aprendizagem e a tua atenção? No mundo do estudo é assim, não existem nada de técnicas mirabolantes, e sim coisas simples que funcionam no seu dia a dia. Depois de aplicar essa técnica, mande o seu comentário me dizendo como é que foi o resultado, que eu tenho absoluta certeza que você vai melhorar muito a sua aprendizagem e a sua atenção. Gostou desse vídeo? Aproveita para curtir, compartilhar com as pessoas que você conhece que também têm essa dificuldade e se inscrever em nosso canal, porque toda semana tem um vídeo novo para você. Tá com alguma dificuldade? Manda pra gente que eu gravo um vídeo para você, porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Muito sucesso e até o próximo.